Pessoal, agora aqui na parte 6, né, nós já estamos falando dos linfócitos. E os linfócitos, eles fazem parte, né, da imunidade. Então nós temos os linfócitos B e os linfócitos T. Aí nós temos dois tipos de imunidade, a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é aquela que a pessoa nasce com ela. E ela é inespecífica. E o que seria a imunidade inata? Elas são a imunidade que nós temos ali no nosso epitélio, né? Temos os fagócitos, temos os complementos e também temos as células natural killers, né? Células NK. E exemplos deles são desse epitélio, no caso seria a pele, né? Que são as barreiras, né? Os macrófagos tissulares, a acidez do estômago e as enzimas digestivas. Já a imunidade adquirida, ela é uma imunidade específica, né? Aí nós temos ali os linfócitos B, que eles formam anticorpos. E os linfócitos T, eles já no caso, eles têm um efeito das células T, né? E existe daí ali uma separação ali, ó, aqui, em dois tipos de imunidade. Quando a gente fala de imunidade adquirida, ela pode ser imunidade humoral ou imunidade mediada por células, que seria os linfócitos T, tá? Na imunidade humoral, é a imunidade com uma formação de anticorpos. Ela se origina através dos linfócitos B ali, né? Que vão formar os anticorpos. E um anticorpo abundante que tem no corpo seria o anticorpo, a imunoglobina G, né? Então, pessoal, para daí nós entendermos essa imunidade aí específica, no caso, a gente então vai ver aqui o nosso ser humaninho aqui, ó, que esses linfócitos, eles circulam pelo corpo, né? Eles se formam das células pluripotenciais linfóides, né? E eles se diferenciam, né? Então, por exemplo, os linfóides que vão para o timo, que são os linfóides, né? Os linfócitos T, eles ficam aqui numa forma inativa, que chamam-se linfócitos T inocentes. Por quê? Porque ainda eles não tiveram contato, e por isso que eles têm esse T, né? Esse T de timo, tá? E o B pode ser também os linfóides B, que foi quando eles foram encontrados no cientista, eles trabalhou com aves e eles encontrou na bucha de Fabrício. Ou também pode ser linfócitos B pelo fato de eles ser produzidos nos ossos, que vem de bone marrow, né? Que seria a medula óssea, tá ok? Então ali eles vai ter aí uns patogênicos, né? Que vai necessitar de uma imunidade específica, no caso, né? E os linfócitos T, eles vão sair do timo pelos vasos linfáticos e vão até os órgãos linfáticos. Então nós colocamos aqui alguns deles: as amígdalas, as adenoides, os nódulos linfáticos, o baço, as placas de Peyer, né? Apêndice, a medula óssea, o próprio timo, tudo isso são órgãos linfáticos, tá? Agora uma coisa que então chama a atenção aqui
e até coloquei um pouco um pedaço da definição, que é o antígeno, né? Que são moléculas mais ou menos de 8.000 UD, tá? Que gera uma resposta imune. E esses antígenos, eles podem ser próprios ou antígenos estranhos. São próprios quando eles são do nosso próprio corpo, tá? Antígenos formados pelo nosso próprio corpo, ou antígenos estranhos, que são patogênicos, são antígenos vindo do meio externo para dentro de nós, né? Ou os raptenos, que são como se fossem antígenos, só que eles são menor tamanho. São moléculas que têm um tamanho molecular menor de 8.000 UD, né? Então, pessoal, aí nós temos então assim um resumo assim, né, abreviado aí dos linfócitos B e T, tá? Então nós falamos aí sobre a imunidade inata e a imunidade adquirida. Então, pessoal, em continuação aí, falamos agora dos linfócitos B. Quando falamos do linfócitos B, se trata então da imunidade humoral, né? E esses linfócitos, eles podem ser estimulados através desses antígenos T, né? E também com a colaboração dos linfócitos T, das células THCD4. Então aqui mais ou menos eu tenho um esqueminha, né, que mostra essa estimulação. Por exemplo, aqui nós temos um anticorpo e um antígeno. Então aí eles são, vamos dizer, eles são como se fossem fagocitados, né, pelos linfócitos B. Aí lá dentro eles são destruídos e quando destrói eles, eles são emergidos para fora, né? E para ocorrer essa fragmentação deles, existem essas enzimas lisomales, né? Junto com essas células MHC2, né? Então aqui a gente tem um dado, né? Que assim que eles são estimulados, os linfócitos B, eles se transformam então em células plasmáticas produtoras de anticorpos. Eles vão então produzir os anticorpos. Então, né, pessoal, agora nós temos uma outra situação. No caso da estimulação desses linfócitos B, quando os antígenos não são de base proteicas. No caso de algumas bactérias que tem a sua parede celular com polissacarídeos, lipopolissacarídeos bacterianos, né? Então, a diferença do processo que nós falamos anteriormente era que com a colaboração dessas células THCD4, aqui não vai ocorrer, porém, vai haver esse reconhecimento com essa imunoglobina, né? E esse antígeno ele vai ter um nome também, ele vai chamar de antígenos T independentes, né? E essa imunoglobina, ela fica específica somente a imunoglobina. Voltando aqui, eu fiz um erro agora que eu observei aqui, ó. Não é imunoglobina G, é M, tá? Então vamos corrigir isso aí. Então, pessoal, os vídeos estão ficando compridos, né? Já estamos na parte 6. Vou falar agora aqui sobre o anticorpos e a gente vai encerrar a parte 6, que eu já estou ficando cansado de tanto fazer vídeo. Mas então vamos lá, pessoal, vamos falar aqui dessa imunoglobina e esse anticorpos, que também são chamados de imunoglobinas, né? Que são formados por globulinas gama, tá? Conhecidas também como imunoglobinas, tá certo? Então eles são formados, pessoal, aqui, ó, por duas cadeias, tá?
Vou mostrar para vocês aqui. Ó, essa cadeia é chamada cadeia pesada, duas cadeias pesadas, tá? E duas cadeias ligeiras, que eles falam. São essas cadeias menores aqui. Essa parte em vermelho, pessoal, chama-se a parte variável. Lembra quando a gente estava falando ali de imunidade adquirida, que a imunidade adquirida, ela é uma imunidade específica, né? Intermediada por células. E então, pessoal, aí é que tá. Essa especificação vem aqui, ó. Eu desenhei aqui para vocês verem, né? São os antígenos. Lembra que nós falamos que os antígenos são aquelas moléculas, né, de 8.000 UD, né, que elas provocam uma reação imune, né, uma resposta imune. E aí então elas vêm e se encaixam, né, nessa parte aqui que elas são chamadas idiotipo, tá? Ou também pode ser chamado de fração Fab. E esses antígenos, eles têm na sua superfície esses epitopos, né, que se encaixam perfeitamente aqui dentro. Por isso que se chamam de imunidade específica, né? Diferente da imunidade inata, que ela não é específica. Mas já a imunidade adquirida, ela é adaptativa e específica. Então aqui nós temos aqui 5 imunoglobinas e nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Vamos começar com a mais abundante, que é a imunoglobina G. 75%, né, das imunoglobinas são imunoglobina G. Já a imunoglobina A, ela fica na mucosa, e essa imunoglobina A, ela é uma imunoglobina imunopacífica da mãe para o filho, tá? Na gestação. Agora, a hemoglobina D, junto com a imunoglobina M, você encontra ela na superfície dos linfócitos B maduro, tá? E a imunoglobina E ou E, quem está acompanhando todos os vídeos já viu que nós já falamos dela, quando nós falamos dela lá nas reações alérgicas, né? Que ela é uma imunoglobina que vai fazer vai desenvolver uma reação, né, alérgica, tá certo? E a imunoglobina M é uma imunoglobina que tem aquela resposta primária, né, que nós falamos aqui, ó. Lembra que nós conversamos sobre ela, que muitas das vezes, no caso do antígeno não proteicos, essa imunoglobina, ela vai, junto com esse antígeno T independente, ela vai ativar daí os linfócitos B a produzirem novas imunoglobinas M, tá bom? Então, pessoal, nós vamos encerrar esse vídeo agora, que é a parte 6. Vamos dar uma respirada e a parte 7 continua.